Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Que tudo que estiver ligado a você, tudo que envolve o teu nome, receba vitória em o nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaro saúde divina tocando no teu corpo agora. Que a unção de Deus toque a tua vida. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos proteja, nos livre e que a tua mão de poder esteja nos conduzindo. No nome de Jesus pedimos também uma sabedoria especial do Senhor na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria para mim estar aqui junto com você. Quero também lhe fazer um convite. No final dessa oração de hoje, Deus colocou um propósito no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós estamos em 21 dias de oração e jejum, orando por vitória em todos os níveis. Eu acredito no poder da oração e por isso eu quero seguir essa direção que o Espírito Santo está me dando. Por isso fica aí até o fim, porque eu vou compartilhar algo com você. Amém? E hoje eu quero falar sobre 4 ataques espirituais que são imperceptíveis, mas que é obra maligna contra a nossa vida e contra o que Deus colocou na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar está em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Oposição espiritual é uma forma de ataque do inimigo contra nossas vidas. Qual que é o objetivo do leão rugir? É resistir e ao mesmo tempo se impor a você. A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. O inimigo tenta se opor a nós. E ele tenta se opor a tudo aquilo que é de Deus na nossa vida. Por isso que há coisas que Deus coloca no teu coração que vai ser transformador para a tua vida e transformador também na vida de outras pessoas. E o inimigo ele tenta se opor. De uma maneira muito sutil, levanta pessoas para encrencar com você. Levanta pessoas para resistirem à sua ideia, para resistirem a algo que Deus colocou no seu coração. E essa oposição é a arma do inimigo para parar você no seu destino. E nós temos que ter olhos espirituais quando começamos a ter, desafios fora do normal. Aonde você, há coisas fáceis para você fazer e mesmo assim você não consegue fazer. Tarefas simples e que se tornam dificílimas porque existe uma oposição espiritual. Eu me lembro que muitas vezes eu me movi para ministrar e eu enfrentei uma oposição terrível antes da ministração. E eu sabia que aquilo que eu havia recebido de Deus era realmente algo que iria abençoar vidas e que iria transformar destinos. Sempre que você estiver em um caminho dirigido por Deus, o inimigo, ele vai levantar pessoas para encrencar com você. Essas pessoas serão opositoras ao teu propósito, opositoras ao teu destino, opositoras ao que Deus colocou no seu coração. E às vezes não é nem por mal que as pessoas fazem isso, não é por mal. Tem vezes que não é por mal. A pessoa nem sabe que o inimigo está, de alguma maneira acelerando ela contra você, porque o objetivo é te atingir.
O objetivo é de alguma maneira te enfraquecer ou causar em você, sabe, uma desistência. É esse o objetivo, é se opor a você até você se cansar e dizer, sabe uma coisa, eu não vou mexer com isso, eu vou fazer outra coisa. O inimigo se opõe a nós quando estamos em uma rota de milagres, em uma rota sobrenatural. Então cuide, existem muitas oposições que são malignas e você tem que usar a autoridade que Jesus te deu. Por isso, se você não assistiu a mensagem que eu ministrei domingo na igreja, eu ministrei uma mensagem domingo na igreja, falando sobre autoridade espiritual, falando sobre o poder que Deus nos deu para resistir o inimigo e para vencer as oposições. É muito importante você ouvir essa mensagem. A segunda coisa, que pode parecer para você uma coisa comum, mas nós sabemos que existe algo espiritual por trás. Em Daniel capítulo 7, verso 25 diz assim: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo." O inimigo, como parte dos esforços dele para tentar abater você, ele tenta lhe frustrar. De alguma maneira, ele usa até pessoas, sabe, para lhe criticar, para olhar para você negativamente. E até mesmo quando os seus planos que você achava que iriam dar certo, não dão certo, ele trabalha com essa frustração para impedir você de continuar no seu propósito. A frustração, se você não souber lidar com ela, ela abate você. Ela faz, sabe, você ficar tão deprimido a ponto de se aborrecer com aquilo que era de Deus para a sua vida. É por isso que tem tanta gente hoje aborrecida com a igreja, porque o inimigo conseguiu frustrar a fé daquela pessoa. Só que a nossa fé tem que ser mais forte do que essas frustrações. Elas acontecerão, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O inimigo, ele pode até tentar frustrar você, mas ele não vai ter vitória, porque maior é Deus na sua vida. Existe uma força maior, que é a força de Deus, que está orquestrando para que até as coisas más trabalhem para o seu bem. E quando você for injustiçado, ou se já foi injustiçado, saiba que Deus está trabalhando na justiça em teu favor. Por isso, não se frustre se as coisas não saírem como você quer, porque até quando as coisas não saem como a gente quer, Deus está trabalhando para o melhor. Ele está trabalhando para que o mal se converta em bem. Eu creio nisso, por isso, não deixe a frustração tomar conta de você. Não deixa ela fazer você desistir da sua faculdade ou desistir, sabe, da sua empresa ou desse projeto lindo que Deus colocou no teu coração. As frustrações, elas não podem nos fazer desistir. Nós devemos buscar forças em Deus para continuar firmes apesar de quando as coisas não dão certo na nossa vida. Nós temos uma ideia errada, pensando que sempre as coisas têm que dar certo. Mas quando confiamos em Deus e as coisas não saem certo como a gente imaginou, aquela frustração Deus vai usar para trabalhar para o bem na sua vida. Por isso você não pode parar de fazer o que é certo, independente da circunstância contrária ou independente do que você está vivendo. Continue fazendo o que é certo, mantenha-se firme. As oposições vêm para nos fazer desistir, para nos fazer largar o propósito, porque essa é a obra do inimigo, é fazer você se aborrecer com as coisas a ponto de você largar aquilo. Mas aquilo que é de Deus não pode ser parado. Aquilo que é de Deus você tem que continuar, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Deus recompensa aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que acreditam que Ele existe, aqueles que acreditam que Deus é galardoador, Ele é recompensador. Então continua firme no teu propósito. A terceira coisa, o inimigo ele nos tenta
É por isso que a Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, Senhor, livrai-nos da tentação. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O trabalho dos demônios é tentar os homens através de coisas erradas, coisas ilícitas. Algumas semanas atrás, eu até testemunhei aqui, uma pessoa, eu estava no meio de uma negociação, e essa pessoa, ela quis de alguma maneira, fazer com que me ofereceu de fazer uma coisa que era contra os meus princípios. Eu disse, isso eu não posso fazer. Eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que eu perca. Eu preciso fazer o que é certo. As tentações vão vir, elas vão vir em bandejas de ouro, vão ser apresentadas a nós, como, isso não é tão errado assim. Tem coisas que é errado. Entenda, aquilo que é um pouco errado é errado totalmente. Aquilo que é 99% certo é errado 100%. Então, a tua integridade não pode ser comprada. Não deixe o inimigo engodar você em uma situação que vai fazer você pecar, que vai fazer você entrar no erro. Por isso, mantenha-se leal a Deus, mantenha-se firme no propósito divino e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus se manteve firme e o diabo foi embora. E depois dali, Jesus começou o seu ministério. As tentações vêm para interromper o que Deus tem adiante para nós. Se você está sendo tentado no trabalho, se você está sendo tentado a murmurar, se você está sendo tentado a fazer uma coisa errada, ou a aceitar até mesmo um dinheiro ilícito, o Senhor manda dizer para você, e essa palavra vem agora, com uma revelação para a tua vida, não cai nesse erro. Você pode ganhar hoje, mas ali na frente você vai perder. Porque quando você é enganado pela tentação, você acaba desagradando a Deus. E quando se desagrada a Deus, você abre a porta para o inimigo entrar. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo na sua vida. E a quarta coisa é o medo. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todas as formas de medo são malignas. Todas as formas de medo. Eu não estou falando, daquele medo natural, no sentido da pessoa, ela está no mar e ela não quer ir muito porque ela respeita, né? Não é que ela tenha medo, é que ela respeita e ela sabe que ela não pode ir, ela não pode tentar a Deus, certo? Quando você não obedece leis, você está de alguma maneira desobedecendo os princípios de Deus. E existem leis dentro de você, inclusive, que estão falando para você, respeite o mar. Se você ir adiante, isso pode ser perigoso para você. Então, ter um respeito. Agora, o medo não é de Deus? O medo não é de Deus? O medo é algo espiritual que vem para tentar nos bloquear, que vem para tentar trazer uma insegurança ao nosso coração. Eu vivi muitos anos com medo. Eu vivi muitos anos inseguro até aprender a confiar totalmente em Deus. E olha o que Deus me mostrou. Eu tive uma visão, eu estava há anos atrás na cozinha da minha casa e eu vi como se fosse uma cobra gigante, era uma cobra enorme, mas ela entrava para baixo da terra como uma minhoca e ela entrava em um país, porque eu via como se fosse um mapa, ela entrava em um país e saía no outro e dentro daquela visão Deus me mostrou que aquela cobra se alimentava com medo e quanto mais medo ela recebia, mais ela crescia. E o Espírito Santo me mostrou, quando as pessoas temem, o mal aumenta.
quando as pessoas carregam medo, quando elas deixam o medo governar, dominar a vida delas, sabe, aquilo aumenta cada vez mais. Pode não aumentar no medo, mas vai com certeza aumentar a influência espiritual sobre a vida daquela pessoa. Então não deixa o medo lhe dominar. O medo não pode nos dominar, nós não podemos viver com medo, nós devemos viver com fé, em nome de Jesus. É minha oração, é para que não fique nada, nem uma pontinha de medo dentro do teu coração. Confie em Deus. Confie em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Confie em Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e Deus te protegerá, te abençoará, te livrará de todo o mal. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que muitos são atacados pelo medo, e se você quiser ter vitória sobre isso, basta você colocar toda a sua fé em Jesus e na palavra dele. E quando isso acontecer, você não temerá mais. Daí, talvez alguém te diga assim, mas eu tenho muito medo das coisas, então você precisa se entregar a Deus. Porque a pessoa que se entrega a Deus, o medo perde as forças na vida dela. Você tem que se entregar totalmente a Deus, acreditando que Ele é a tua defesa, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na angústia, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero compartilhar com você um breve testemunho. Olha que bonito esse testemunho que eu recebi da Cristiane. Ela escreveu assim: havia 4 anos que eu senti uma dor no braço e no pescoço, causando muito inchaço no pescoço. Isso me impedia de fazer absolutamente tudo. Era uma dor insuportável. Comecei a fazer fisioterapia e outras coisas, mas ouvindo uma das suas orações, Jesus me curou imediatamente. Eu só sabia chorar de felicidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Sou eternamente grato a Deus e ao Senhor. Jesus cura, Cristiane. Jesus cura. Ele opera milagres, não há impossíveis para Ele. Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Amém? Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Glória a Deus. Escute eu posso dizer, essa instrução que Deus Ele me deu. Amanhã, às 6 horas da manhã, o Senhor me tocou de fazer uma oração especial por pessoas que estão com problemas e que não sabem como sair deles. Pessoas que precisam de uma ideia, pessoas que precisam resolver isso para ontem, pessoas que estão até endividadas, certo? De repente você está endividado e você não sabe como sair disso. Deus me tocou de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. Deus me tocou isso de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. E eu estarei orando para que Deus te dê uma saída. Deus vai te dar uma saída em nome de Jesus. Eu não estou, dependente de mim. Ao contrário, eu dependo totalmente de Deus. Eu sou apenas um instrumento, um canal. E eu sei que se Deus colocou no meu coração de fazer essa oração, é porque Ele quer tocar em pessoas aí. E eu sei que Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então amanhã, 6 horas da manhã, eu vou levantar esse grande clamor para que Deus te dê uma saída. Amém? E vamos continuar, nós estamos no propósito pedindo vitória de Deus em todos os níveis, mas eu quero pedir a você, que você esteja amanhã às 6 da manhã. E eu quero pedir uma gentileza a você que está aí me ouvindo. Gostaria que você compartilhasse essa oração com todos os seus contatos, para que amanhã nós, em uma só fé, possamos estar juntos nessa oração das 6 da manhã e veremos a glória de Deus. Amém? Veremos a glória de Deus. Por isso, eu me coloco de orar por você. A tua parte é compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem 100 contatos, 50 no telefone, 500, 1000, se dê o trabalho de tirar alguns minutos para compartilhar essa oração e convidar a pessoa que é seu amigo, seu parente, para estar nesse propósito comigo amanhã às 6 da manhã. Deus me dirigiu a isso. E quando Deus coloca algo no meu coração, nesse sentido, eu sou obediente. Amém?
Também quero convidar a todos daqui do Rio Grande do Sul, nesse domingo eu vou estar ministrando na igreja em Santa Maria e você é nosso convidado, certo? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, esse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou transmitir ao vivo o culto que eu vou ministrar às 9h30 na igreja em Santa Maria, certo? E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Até deixa eu pegar um endereço aqui, vou pegar o endereço da igreja para convidar você, certo? Uma vez por mês, na Santa Ceia, eu estarei em Alphaville, ministrando na igreja em Alphaville, e os outros domingos, quando eu puder, não digo que serão todos, mas quando eu puder, quando eu estiver na cidade, eu estarei em Santa Maria, certo? Foi algo que Deus me tocou e eu quero convidar você a estar junto conosco. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935, certo? O espaço não é grande, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E se você mora em Santa Maria ou nos arredores de Santa Maria e quiser vir no culto da manhã, eu estarei ministrando nesse culto às 9h30 da manhã. Então, esse domingo eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Rua Carlos Ur, número 935. Amém? Muito bem. Domingo passado eu estava em Alphaville e esse domingo eu estarei em Santa Maria com a graça de Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E se você não é aluno da academia, terminamos ontem um evento maravilhoso, o nosso seminário de batalha espiritual. Inclusive hoje, na minha live das 9 da manhã, eu vou colocar um trecho, apenas um trecho, sabe, do meu podcast com o pastor Oswaldo Lobo, e o restante do podcast está dentro da academia aqui do Global. Então, se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa mensagem que eu trouxe hoje, é importante você compreender que você tem que ter um discernimento espiritual maior. Tem coisas que a gente acha que é natural e é espiritual. Então, como eu falei aqui, oposição, tentação, o próprio medo, são influências espirituais e que muitas vezes usa até pessoas para colocar isso dentro de nós. E se você, permite com que isso faça parte da sua vida, você se trava. A minha oração é para que você discirna que isso é espiritual e que você, se alinhe com Deus, se segure com Jesus, para que nada disso tenha qualquer tipo de influência sobre a sua vida. Amém? Você discirna que tem coisas que não é que Deus não quer para você, é que é oposição espiritual mesmo. E é por isso que você tem que orar, porque orar é combater espiritualmente.
Então, essa oposição não é porque não é para você, é porque o inimigo está tentando fazer você desistir que foi algo que Deus colocou. É claro que quando algo não for de Deus, você vai saber que não é de Deus. Mas você tem que entender, se Deus falou algo e você está encontrando oposição, isso é obra do inimigo, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção agora em favor de cada pessoa que está orando aqui. Talvez, Pai, o inimigo tentou impedir essa pessoa de receber essa instrução, até mesmo por causa dessa oração que nós teremos amanhã. Esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, essa direção. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que toda oposição caia por terra, toda tentação seja desfeita, toda frustração, essa pessoa que se sente frustrada, Pai, que ela levante agora o ânimo dela, que ela receba a força de Deus, que ela receba um novo ânimo, que ela receba uma coragem e que ela permaneça firme caminhando e que o medo, Senhor, não possa mais deixar essa pessoa insegura, não angustie mais ela. Senhor, eu oro para que a força do Senhor, a fé em Jesus, a fé na palavra, de que essa pessoa vai vencer, de que ela vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela e que nenhuma resistência, nenhuma oposição vai permanecer no caminho dela. Tudo aquilo que vem contra ela, Senhor, para de alguma maneira fazer com que ela desista, para fazer, Senhor, com que ela largue algo que é do Senhor, que isso seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, declarando, Senhor, portas abertas na vida dos teus filhos e filhas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa e todo aquele que está doente seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, quem cura é Ele, quem opera milagres é Ele. Jesus Cristo dá saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro pedindo ao Senhor uma sabedoria sobrenatural no dia de hoje, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que está orando aqui junto comigo, e que o Senhor dê vitória para essa pessoa no seu negócio, vitória na sua família, vitória, Senhor, nessa porta que ela vai bater hoje, vitória nessa mesa de reunião que ela vai sentar hoje, vitória nesses acertos que ela tem para fazer na sua vida. Eu profetizo vitória em todos os níveis, inclusive vitória no espiritual, vitória na salvação da tua casa, que todos eles conheçam Jesus, tenham uma experiência com Jesus. Oramos também, Senhor, para que o Senhor traga justiça na vida dessa pessoa e que toda injustiça seja quebrada, e aonde ela está, Pai, que o lugar que ela está seja abençoado por Ti, e tudo que estiver, Senhor, ao redor dela, por causa dela, Senhor, vai receber uma porção do Senhor, vai receber vitória, Pai, por causa dela. A Tua palavra diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor tem nos dado aquele lugar. E eu quero declarar, Senhor, que a bênção do Senhor está sobre o trabalho dela, sobre a família dela, no lugar que ela mora, no bairro que ela mora, no condomínio que ela mora, onde ela estiver, ela será uma bênção. E essa bênção, Senhor, ela será abundante, ela será rica, ela será transformadora na vida dela e na vida das pessoas que estão ao redor dela, e que a paz de Jesus Cristo enche esse coração. Eu declaro vitória de Deus sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, não perca esse trecho do meu podcast com o pastor Oswaldo. E às 18 horas, nossa oração da noite. E amanhã de manhã, o nosso propósito e também essa instrução que Deus me deu, eu vou ser fiel a essa instrução. Por isso, compartilhe agora com todos os teus contatos. Eu quero pedir isso para você. Siga essa instrução que eu estou lhe dando. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã, se Deus quiser. Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando uma palavra de fé, e no final quero fazer uma oração profética em favor da sua vida, em favor da sua família. Eu tenho visto, Deus tem me dado a oportunidade de contemplar muito milagre de Deus. E hoje nós vamos começar uma jornada de 21 dias para a transformação
total da sua vida. Nesses 21 dias, eu vou estar liberando várias lições. Cada dia será uma lição. E também farei orações específicas. Hoje, tanto na oração de agora, quanto na oração das 18 horas, nós estaremos orando por fortalecimento espiritual. Então hoje nós faremos uma oração de fortalecimento espiritual. E quero falar um pouco sobre como você deve lidar com as dores da vida. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu quero também, antes de começar glorificando o nome de Jesus, o testemunho da Michele. Ela escreveu assim: Shalom, meu testemunho é de gratidão. Meu esposo passou 2 anos sentindo dores. Fez até cirurgia no braço e nada fazia a dor passar. Mas através das orações, ele recebeu a cura. Também foi curado da insônia e liberto dos remédios para dormir, que tomava há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, 3 décadas. Minha gratidão a Deus por usar o profeta. Toda honra e toda glória, Michele, sejam dadas a Jesus Cristo. Ele curou o teu marido. Esse é o poder da oração. 30 anos numa dependência. E Jesus Cristo entra e transforma. É nisso que eu acredito. É nisso que nós estamos aqui nessa jornada, acreditando nesse mover divino. E Deus me deu uma palavra no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A dor é inevitável. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vão ter dores. Nós não queremos nunca nos ferir. É claro que ninguém busca uma dor. Pelo menos ninguém que é sábio busca uma dor. Mas as dores virão. E elas virão com o propósito de moldar você. Virão com o propósito de lhe dar um destino. Guarde isso. A dor lhe dá um destino. Será que se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, depois tivesse sido acusado injustamente e lançado na prisão, aprendesse a lidar com todas as dores que estavam sobre ele, ele se tornaria o governador do Egito? Porque eu aprendi que quanto mais alto o lugar que Deus nos leva, mais maturidade você tem que ter. Você tem que saber lidar com as pressões, porque elas virão de todos os lados. Eu fico imaginando como que um presidente da República, ele vive nos 4 anos, porque é muita pressão. É pressão daqui, é pressão dali. E não só isso, pessoas que estão em posições de autoridade, pessoas que têm que tomar decisões todos os dias. Eu fico imaginando um CEO de uma empresa de 10 mil funcionários, de 20 mil funcionários, sabendo que um deslize ou uma distração pode levar ao caos, pode levar à quebra. Enfim, existem tantos perigos quanto maior o lugar que Deus te leva. No entanto, quando você enfrenta dores, lida com dores, sente na pele a dor de situações que você vive, de situações que você passa, você acaba criando uma casca grossa e você começa, a ter uma outra visão sobre a vida. Você passa a ser mais responsável, você passa a se movimentar diferente, porque a dor, ela forja, a dor, ela leva você para o forno, lhe prepara, lhe deixa no ponto certo
A dor nos mostra que algo está errado, faltando ou até mesmo fora do lugar. Já parou para pensar sobre isso? Sempre que você sente uma dor de cabeça, significa que tem algo errado aí no seu corpo? Sente uma dor no estômago, tem algo errado? Alguma coisa que você comeu? Está com dor nas costas? Isso representa várias coisas. Está com um problema na boca? Sente dor na língua? Isso representa, enfim, tanta coisa. Ou seja, a dor, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Ela é um sinal de que existe uma desordem, que algo está faltando no seu corpo, que algo está faltando na sua vida. Sabe, quando a mulher, ela começa a chorar, quando ela começa a ficar distante, é sinal de que existe um problema no casamento. Quando o filho não quer mais ficar com você na sala, quando o filho não quer mais conversar com você, ele chega da escola e vai direto para o quarto, sai do quarto direto para a mesa de jantar e ele repete esse ciclo dia após dia, é sinal de que existe um problema, é uma dor que está falando. Só que a gente não vê no início. Sabe quando que a gente vê? Quando dá um estouro. Quando dá um estouro, quando dá um problema no colégio, quando a mulher grita, quando o marido ele começa com ira a responder, não quer mais ficar em casa. Ou seja, as dores, elas sempre aparecem antes de o real problema se manifestar e ser visível. E nós ignoramos as dores, ignoramos quando os problemas começam a se apresentar para nós. É que eles não começam a se apresentar como um problema, eles começam a apresentar como uma dor. E a gente não lida com isso, a gente não resolve. Eu tenho dito que problemas que não se resolvem são como pequenas trincas que vão cada vez mais abrindo rotura. E quando vê, a estrutura está totalmente comprometida. E tudo que você construiu em cima começa a ruir, porque você não cuidou daquela trinca ali. Tem gente que tem que prestar atenção mais no casamento. Tem gente que precisa prestar atenção mais nas finanças. Tem gente que precisa prestar atenção mais na vida espiritual. Você vai ter que ter um olhar diferente para essa dor que está se apresentando para você. Porque isso é sinal de que alguma coisa tem que ser feita. E feita antes de dar o estouro, antes do problema arrebentar nas suas costas. É melhor você reagir. Algumas pessoas, para reagir, o problema tem que se manifestar com muita força. Porque não foi feito um tratamento preventivo. Aliás, não foi feito nenhum diagnóstico. Se foi ignorado a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Estude o problema por dentro, para não ter o mesmo problema. Reflita quais as ações que deveriam ter sido tomadas e não foram. Reflita o que causou aquela dor e por que aquilo se tornou algo tão grave. Por que você não conseguiu enxergar quando o problema se apresentou a você? Sabe o que eu aprendo? Que a gratidão faz diminuir qualquer dor. Você diz, como assim a gratidão faz diminuir qualquer dor? Quando nós temos uma vida de gratidão e já sabemos do problema, sabemos daquilo que está dilacerando a nossa alma e começamos a olhar mais para Deus, você é mais grato pela sua vida, você é mais grato por Ele estar na sua vida, pela presença dEle estar na sua vida e que aquele vendaval vai passar, aquele tempo ruim vai passar, aquela situação, Deus vai lhe dar graça para você resolver. Gratidão.
A gratidão, ela quebra o peso do mundo, o peso da pressão, o peso das dores da alma. Seja mais grato, seja mais grato. Não seja uma máquina de trabalho, não seja uma máquina que é manipulada pela vida, pela cobiça, pela ganância. Seja alguém grato. Conhecendo a verdade, a libertação chega. Em João 8:32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as dores surgem, nós temos que descobrir a verdade. Nós temos que ir a fundo. Qual que é o problema? Será que esse problema é de ordem natural? Fui eu que causei esse problema? Ou será que esse problema é de ordem espiritual? Vá a fundo, veja o que aconteceu. Sente e converse com a sua esposa, com o seu marido, converse com o seu filho. Chame aquelas pessoas que são responsáveis pelo problema que estourou na empresa, conversa com eles. Você vai ter que achar uma maneira, sabe, de resolver esse problema. Por isso, quem supera as dores e os problemas do jeito certo se torna raro e de valor, valoroso. Se torna uma joia especial, porque sabe resolver problemas. Quem sabe resolver problemas, quem resolve, porque covarde corre de problema, mas o sábio, ele resolve. E quando ele não consegue resolver, ele busca Deus, ele busca força em Deus para poder superar aquela dificuldade, aquela situação na vida dele. Nada é por acaso, não existe dor sem propósito. Sabe o que você tem que se perguntar? A grande pergunta é, nós vivemos na era que fazer perguntas é fundamental. A grande pergunta, sabe qual que é? Como que eu não vi isso acontecer? O que aconteceu que eu estava tão distraído que eu não vi um problema que estava aí no meu quintal? Esse problema estava dentro da minha casa. Como que eu não vi? Eu já vi vários homens que se encantaram com os resultados e acabaram sacrificando a sua família. Eu tomei uma decisão há anos atrás de não viajar tanto. Eu vi que isso não ia ser um caminho bom para mim, nem para minha família. Diminuir as viagens. E hoje não tenho como, tá toda hora fazendo viagem por causa das gravações, mas já tive a oportunidade. Eu quero que você entenda que quando você vê que algo não vai dar bom, é melhor você, sabe, ter uma postura e um posicionamento diferente. Eu me lembro de um caso da mulher que disse para o marido que ia se separar dele. Ele levou um choque. Veio branco me falar. E ele disse, a mulher quer separar. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Ela está traindo você? Aí ele disse assim para mim, não. Ela me falou dos problemas que ela fala constantemente para mim, mas que eu não resolvo. E daí ele começou a dar as justificativas dele, e eu disse para ele, seu casamento não está perdido. Você só precisa consertar a sua vida. Você levou um susto agora, para que isso não continue, porque é uma dor falando. Mas se você for a ela, e você ter palavra de homem, que você vai corrigir as coisas, tudo que você fez de errado, tenho certeza que a sua mulher vai voltar atrás. Aí ele foi, criou um plano para mudar as coisas na vida dele, e a mulher perdoou ele. E hoje estão em um processo de restauração. É isso que acontece quando a dor estoura na nossa cara. Nós temos que ter posicionamento para resolver. Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Sabe qual que é a lição para hoje? A lição para hoje é: aprenda a discernir as dores
da vida. Sabe, não fique só ignorando o problema. Vá a fundo e veja o que está acontecendo. E depois que você descobriu a dor, trate ela. Trate aquela dor. Não deixa passar. É essa a instrução e a palavra que eu tenho para a tua vida no dia de hoje. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero pedir a você que está aí me ouvindo, que você compartilhe essa oração com 7 pessoas, por gentileza. Nesses 21 dias de jornada, eu vou pedir para você compartilhar. Compartilhar com pessoas. Pessoas que o Espírito Santo mostrar para você. Grupos que o Espírito Santo mostrar para você. E se você tem redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais essas orações no nome de Jesus. Amém? Eu também quero dar um recado muito importante para você. O meu recado é que nós teríamos um evento semana que vem, segunda e terça-feira, 14 e 15. Um evento chamado Seminário de Intercessão Profética. É um seminário exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. E se você ainda não é meu aluno na academia, você não sabe o que você está perdendo. Inclusive essa semana tem 2 direções que eu vou dar dentro da academia. E esse seminário vai vir amigos, preletores de fora que vão ministrar sobre intercessão. Nós estaremos ensinando você a como se tornar um intercessor em favor da sua casa, a como se levantar como um guerreiro de oração, a como fazer orações específicas, a como discernir até mesmo por meio das orações o que Deus está falando com você. Você vai ser muito abençoado. Está aí o meu convite. É só você ir no meu site www.vinicius7.com.br e fazer a tua inscrição. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Vai te abençoar, vai abençoar a nossa vida também. Esse aqui é o livro Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse aqui é o livro Sonhos, para você que sonha muito e que pensa que teus sonhos não têm propósito. Sim, muitos sonhos, não todos, muitos têm propósito. E esse aqui o livro é a Unção do Rompedor, da minha esposa. Fala da unção de Davi. Como Davi, debaixo da unção, rompeu e avançou. Amém? Todos esses livros você pode adquirir no meu site. O link está aqui na descrição. Enquanto isso, eu quero declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários teus pedidos de oração. Eu estarei orando pela sua vida. Amém? Estarei colocando você diante de Deus. O Senhor me mostrou a vida de uma mulher de sobrenome Flores. E eu vi como se fosse uma pequena almofada pequenininha, sabe, cravejada de muitos alfinetes, que nem agulhas de uma costureira. Mas o Senhor me mostrou obra de maldade contra essa pessoa de sobrenome Flores. E eu quero cancelar agora no mundo espiritual toda obra de maldade contra a vida dessa pessoa. E para identificar melhor você de sobrenome Flores, você sente, sabe, alguns desconfortos aqui no peito. Muitas vezes você sente, sabe, uma coisa ruim. Essa sensação ruim é de ação maligna contra a tua vida. Está por terra no nome de Jesus Cristo. Também tem pessoas que estão me ouvindo aí, que têm sonhado muito com acidente. Tem sonhado muito com acidente. Cuidado com as decisões erradas que você pode estar tomando. E a segunda coisa, ore por livramentos de Deus no seu caminho. Ore por livramentos do Senhor no seu caminho, no caminho da sua casa. Amém? E essa noite, tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que o filho acordou no meio da madrugada chorando e não conseguia parar de chorar. Essa pessoa está aí me ouvindo nesse momento. Essa opressão espiritual dentro da tua casa, você vai quebrar com oração e jejum, porque tem um problema maior aí. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe. Eu vou estar às 9 da manhã aqui,
e depois às 18 horas junto com você. Diz assim o Salmos 91. Enquanto isso, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia, Senhor, da transformação hoje, o Senhor nos ensinou a discernir a dor, a não ignorar a dor, mas ir a fundo para descobrir o problema. Que essa lição possa ficar impregnada em nós e que a partir de hoje não sejamos pessoas distraídas, que não veem o que está acontecendo, mas que o Senhor nos dê visão espiritual, o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos ajude a compreender as coisas que estão ao nosso redor. E oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que todo laço seja cortado agora. Toda pessoa que não consegue ver a dor, não consegue ver o que está acontecendo, meu Deus, que seus olhos se abram e que ela comece a ver. Ajude-a, Pai, porque essa dor tem propósito e esse propósito vai levá-la ao destino. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós quebramos completamente toda a influência do mal. Declaramos por terra todo tipo de ação contrária, de resistências no caminho dessa pessoa, de espírito de atrapalho, de confusão, de conflito, de brigas. E damos uma ordem a esse mal: retire-te agora do caminho dessa pessoa. Oramos também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Todo tipo de alergia, todo tipo de câncer, todo tipo de problema nas pernas, nos braços, no estômago, no intestino. Eu declaro saúde, pessoas que estão com feridas na boca, que estão com problemas na língua. Eu quero declarar saúde agora, total e completa na sua vida. Que todo levante contra a tua saúde, contra o teu corpo físico, seja desfeito agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Toda obra do inimigo contra a vida dessa pessoa, cesse agora. E traga, Senhor, paz para a sua família, traga paz para a sua vida, traga visão e discernimento espiritual a essa pessoa. E nós oramos consagrando o dia de hoje a Ti e pedimos um milagre sobre cada pedido de oração. Um milagre, Pai, sobre cada pessoa que está passando por uma dor financeira, que está diante de um desafio. Eu quero já declarar, Pai, que se ela se aproximar de Ti, o Senhor vai dar as estratégias que ela precisa para vencer, para romper e para quebrar esse ciclo de derrota, esse ciclo de falência na vida e na família dela. Eu abençoo a vida dela no nome de Jesus Cristo e declaro um tempo novo que está surgindo sobre você. Um tempo de conquista, de vitória, de avanço, no nome de Jesus Cristo. Que venha tempos de refrigério e nós pedimos um milagre de Deus, uma resposta de oração sobre todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção. Também quero orar, Pai, agradecendo
por cada parceiro da televisão, por cada intercessor da televisão que tem nos propiciado, nos ajudado, intercedido por nós, para que possamos ficar firmes. Gratidão, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo cubra a tua vida, que teu dia seja um milagre, teu dia seja uma bênção. Amém? 9 da manhã, vou estar com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe.